Nem toda violência deixa marcas visíveis, mas todas deixam histórias. Bem-vindo, esse é o Linha 180. Olá, bom dia, meu nome é Manuel, essa é a Mirella e nós somos o projeto podcast do terceiro ano, a nova matéria. Somos estudantes do Semigama e hoje nós estamos com a Bruna, que vai falar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Bruna, se apresenta pra gente, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gratidão, pelo convite. É sempre importante falar da saúde da mulher e quando toca-se em violência, é mais importante ainda a gente saber do que se trata hoje a violência dentro da área de saúde. Eu me chamo Bruna, tá? Sou enfermeira há 9 anos e hoje faço parte da Secretaria de Saúde com Educação Continuada, tá? Então, estou aqui para responder, para receptivizar vocês diante a violência contra a saúde da mulher, tá? Primeiramente, Bruna, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. E eu queria que você começasse falando com a gente como foi essa sua trajetória e como você começou a trabalhar com essas mulheres que foram vítimas de violência. Dentro hoje da Secretaria de Saúde, a gente tem em cada hospital um acolhimento diante a violência contra a mulher. Não só contra a mulher, mas contra a mulher, contra a criança e adolescente, contra o idoso, né? Dentro hoje do HRG, nós temos o NUPAV, que é um núcleo especializado em assistência ao atendimento contra a violência, né? O meu primeiro momento acompanhando uma violência foi lá em 2012, quando eu ainda era estagiária, né, da área de saúde, e aí a gente teve um caso de violência contra uma mulher, né? No caso foi apanhando dentro de casa, né, do próprio cônjuge ali. Então, assim, é impactante, vai ser sempre impactante você ver violência hoje no século que nós estamos, né? É sempre impactante, mas é uma coisa corriqueira, que acontece diariamente, principalmente dentro da área de saúde, né? Muitas das vezes, o mundo afora, ele coíbe, né, muitas ações, mas dentro da área de saúde é o que a gente mais vê e presencia hoje. Violência, não só contra a mulher, mas contra o idoso, contra a criança e o adolescente também. Bom, Bruna, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Bruna, eu queria te perguntar, existe perfil comum de vítimas ou isso pode acontecer com qualquer mulher? Não existe perfil. Eu acho que o perfil é a mulher, né? Então, quando você é mulher, sexo feminino, não existe um perfil. A gente costuma ter um olhar holístico e humanizado dentro da saúde. Quando a gente estuda saúde, a gente aprende a ter essa visão holística, né, diante a todo ser humano que vem a gente buscar saúde, né? Porque quando a gente busca um hospital, a gente está doente em busca da saúde. Ninguém vai saudável em busca de um hospital, né? Então, a gente tem a visão holística de características diante daquele sofrimento. Então, quando a gente pega uma mulher, né, às vezes muito abatida, com sinal de cansaço, que a gente notifica ali, verifica que não é do dia a dia de uma rotina, mas a gente vê no íntimo dela que algo está acontecendo. Então, assim, as características são visíveis. Quando você pega uma paciente que ela vem com medo de falar, com medo de se comunicar, com um olhar tristonho, ou às vezes medonho, medo mesmo, diante do companheiro, quando ela é acompanhada pelo companheiro, ela tem medo até de se expressar diante da gente. Então a gente já denota-se ali que algo esteja acontecendo. E na maioria das vezes é uma violência que ela está sofrendo. Seja ela verbal, dentro de casa, seja física, tá? Então assim, a violência não parte só do físico, tá? Muitas das vezes do psicológico. Então assim, é importante você trabalhar muitas vezes a parte psicológica daquela paciente. Pra gente daí delimitar o que está acontecendo dentro da convivência dela conjugal. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar muito claro que a violência não começa, não é somente quando parte para a parte física, né? Justamente. A violência contra a mulher são vários quesitos, inclusive na Lei Maria da Penha existe violência patrimonial, moral, psicológica, física. Física é só uma dos tipos de violência, mas ela parte a partir do momento em que a mulher se sente ali agredida de alguma forma, né? Principalmente aqui na escola, trazendo para nossa realidade, a gente percebe nitidamente quando a mulher está passando por alguma coisa, né? Porque ela se sente muito abatida, se isola muitas vezes, principalmente na turma. A gente presencia isso diariamente, meninas
que se sentem coagidas até a participar de interagir, porque quando a mulher ela é violentada, principalmente nessa parte, trazendo para a nossa realidade, que é estudante, da parte psicológica, ela se distancia muito da sua realidade. Então acaba que ela fica à parte e à margem. Ela não consegue interagir, ela não consegue falar direito. E são traumas que ela vai levar provavelmente por muitos anos se não for tratado da forma correta. E aí vem a minha pergunta para você. A partir do momento que você identifica, como você falou que tem as características, que você consegue perceber, quais são as políticas que podem ser feitas a partir desse momento? Você percebeu que a pessoa está sendo violentada de alguma forma? O que vocês fazem a partir desse momento que você percebe que ela é vítima da violência na sua realidade, né? Como profissional da saúde. Certo. Como você falou, né, inicia pela parte psicológica, e na maioria dos adolescentes hoje tem muito isso, né? Inicia com palavras, muitas das vezes, que não introduz a mulher como forma genérica, vamos falar, você tá gorda, né? Então, assim, a adolescência de hoje, ela é muito ligada a isso, a perfil, a biotipo. E aí, a violência começa através do psicológico. Eu costumo falar, dentro da área de saúde, que o nosso psicológico, ele é 70% do nosso corpo. Então, se o psicológico não tá bem, nada vai fluir adequadamente. E aí vem os sinais e sintomas, né? Então, vem o adoecimento através da parte psicológica. Então, muitas das vezes, o estresse elevado, o ficar quieta num canto sozinha, não se socializar, isso dali já está atingindo o seu psicológico. E aí o seu corpo começa a dar sinais de adoecimento. Então, se o psicológico não está bem, nada flui adequadamente dentro do seu corpo e também no seu organismo. Em relação, o que a gente pode fazer quando a gente tem essa abertura de visualizar que uma mulher está sofrendo algo lá dentro de casa ou até mesmo fora? Hoje o ambiente de trabalho é muito propício para o assédio, né? O assédio moral, o assédio psicológico em relação às mulheres que ainda hoje, dentro do nosso século e no nosso Brasil, ainda é a parte mais fragilizada, né? Então, assim, quando a gente identifica que ela está sofrendo, a gente tem os núcleos dentro do centro de saúde, das unidades de saúde, que tem esse acolhimento. E lá a gente tem uma equipe multi. O que é a equipe multi? Multiprofissionais que atendem e abrangem diante daquela situação. Tem um profissional médico, psicológico, assistente social. Porque muitas das vezes ela não se delega, não se entrega o que está acontecendo com ela pelo seguinte motivo: eu não tenho para onde ir. Se eu denunciar o meu cônjuge, o meu esposo, o meu marido ali, para onde que eu vou? Né? Então a gente tem essa parte de assistencial para que aquela mulher tenha todo o reparo ali diante e a assistência profissional que ela vai precisar para que ela tenha a coragem de denunciar. Porque muitas hoje sofrem algo dentro de casa e não denunciam porque não têm a consciência de, daquele momento ali, a partir de agora, o que eu vou fazer, para onde que eu vou. Então, hoje a gente tem um núcleo, que é o NUPAV, aqui do HRG, é chamado até de gardênia. A gente costuma sempre dar nomes de flores, né, para quando a gente mexe com o psicológico das pessoas. Então, lá no NUPAV, que é o gardênia aqui no HRG hoje, a gente tem todo esse acolhimento médico, psicológico e de assistência social, tá? Bom, Bruna, nós sabemos o quão importante é um profissional da saúde. E nós queremos saber um pouco mais, quando uma vítima chega ao hospital, ao posto de saúde, como funciona mais ou menos os atendimentos com essa vítima? Muitas das vezes ela não chega se identificando que ela sofreu uma violência, tá? Então, às vezes ela fala que caiu, né, que se machucou, e aí a gente vai ter a visão que aquilo ali não pode ter sido uma queda. A gente pergunta várias vezes como é que isso aconteceu. Porque uma hora ou outra ela não vai ter as mesmas palavras diante do que foi o fato. Isso daí já demonstra que aquilo dali não é verídico, não é verdadeiro o que ela está falando. Então, assim, a gente começa a investigar a rotina dela nas idas ao hospital diante do que está acontecendo, né? E ela vai muito ao hospital, ela vai semanalmente, ela vai mensalmente, porque teve uma queda, porque escorregou, porque bateu o rosto, né? Porque teve uma lesão ou uma fratura. Então, a partir daquele momento, a gente começa um nível de investigação. Isso não está correto. Como é que a pessoa cai diariamente? Como é que semanalmente ela se machuca? Sempre no mesmo lugar. Então, assim, quando ela não tem uma abertura para falar que ela está sofrendo algo dentro de casa, a gente vai pegando esses pontos. E aí a gente vai direcionando
e buscando já uma assistência social, porque muitas das vezes, e um psicólogo também, muitas das vezes ela não quer falar ali pro profissional de saúde imediato, porque na maioria das vezes ela está acompanhada do companheiro que está executando a violência contra ela. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, né, para poder tirar dela aquilo dali, para que não prejudique também. Porque se ela fala na frente do companheiro, hoje a gente tem uma violência que pode ser psicológica, depois física, e pode levar a um feminicídio. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega uma paciente que está sofrendo violência, porque a gente não sabe se dali em diante vai prosseguir só com a violência física ou vai ter algo que possa tirar a vida dela. Eu ouvindo você falando, né, eu consigo perceber que realmente é muito importante falar sobre esse assunto aqui, principalmente nós que somos estudantes do ensino médio, enquanto pessoas que estão emergindo na sociedade, porque é algo que começa aqui, ou já está acontecendo aqui. Porque o fato de desencadear na sua profissão, de você encontrar pessoas que são agredidas e que não se sentem confortáveis ou não se sentem prontas para se abrir e chegar a denunciar, começa aqui, porque a gente percebe estudantes que passam por esse ciclo de violência, talvez não chegue a se concretizar na física, mas a gente já percebe traços de violência física e moral, ou violência psicológica e moral, que acabam se tornando ciclos que podem chegar até o feminicídio. Porque são coisas que a gente tem visto. Se a gente abre o jornal hoje em dia, a gente percebe os índices elevadíssimos de feminicídio, principalmente aqui em Brasília. A gente percebe pessoas que se dão o direito de passar do direito à vida e matam uma mulher pelo fato dela ser uma mulher, né? Então é muito importante a gente falar desse assunto, principalmente aqui na escola, porque é o momento em que pode acontecer e gerar o desdobramento que acaba no feminicídio. E aí eu queria saber para você, para essas pessoas que sofrem violência contra a mulher, você sabe dizer o que ela pode fazer, quais canais que ela pode buscar para pedir ajuda, talvez alguma ONG que ela possa pedir ajuda, canal de comunicação que possam ajudar ou denunciar esse tipo de violência? Hoje, dentro do Distrito Federal, a gente tem a Casa da Mulher, né, que tem um acolhimento diretamente para essas pessoas que sofrem algum tipo de violência, seja ela psicológica, física, doméstica. Então, assim, tem a Casa da Mulher, que tem esse acolhimento. É uma casa que, quando ela busca o acolhimento lá, ela fica restrita a tudo. Ela fica até sem comunicação, porque o agressor não pode identificar onde ela está, né? Então, assim, tem essa casa. Tem, em todos os hospitais, eles têm o NUPAV, que é o núcleo, né, que faz essa assistência. Ela pode procurar o CAPS também, buscar assistência psicológica também, assistência mesmo até de algum benefício, porque às vezes, muitas das vezes, essa mulher que sofre violência é aquela dona de casa mesmo, que vive ali em prol do marido, né, de cuidar dos filhos, de estar sempre cuidando da casa e do marido. E ela não tem uma renda. E por isso que muitas das vezes ela não sai para denunciar com medo de como ela vai ficar. Então tem todos esses canais e tem o 180, que é a denúncia, né, de violência contra a mulher, que eu acho sempre cabível que você denuncie para que aquele agressor não faça aquilo mais, não só com você, mas com uma próxima companheira que ele pode ter aí futuramente. Tá? Então tem todos esses atributos dentro da saúde. Então, assim, muitas das vezes ela não sabe a quem recorrer imediatamente, né? Já quer falar para um vizinho ou para um familiar e ela não vai ter, muitas das vezes, esse acolhimento lá dentro. Mas dentro das redes de saúde, hoje a gente tem um acolhimento psicológico, médico e do conselho tutelar também, da assistência social também, para acolher aquela mulher da melhor forma possível para que ela saia daquele processo agressivo dentro de casa, que ela vá para um lugar onde ela vai ter um acolhimento e ela vai se reestruturar para poder ter uma vida normal aqui fora novamente. Nossa, incrível, incrível. Antes da gente finalizar o nosso podcast, porque infelizmente a gente não tem muito tempo, eu gostaria de parabenizar você pela pessoa que você é, principalmente no ambiente que você está, sendo uma mulher que está se posicionando, tá? Ajudar outras mulheres que passam por esse ciclo de violência tão nocivo, principalmente na nossa realidade, sabe? É incrível ver profissionais como você, tipo, parabenizar por esse trabalho tão gratificante. Infelizmente não temos todos os profissionais que são como você, mas fica aí o nosso parabéns para você e pela pessoa que você está se tornando. Sim, Bruna,
um adendo que meu amigo deixou, Certo. é que o feminicídio em Brasília vem aumentando os casos cada vez mais. Sim. Cada dia mais a gente abre o jornal e a gente vê vários casos, não só de feminicídio, mas de agressão à mulher também. Vem aumentando muito. E eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que passam por momentos de vulnerabilidade, por esses momentos. Queria saber qual é a sua mensagem para essas mulheres. É importante a gente frisar uma das falas da Maria da Penha, né, que a gente tem hoje como um recurso vivido lá atrás e trago até hoje para que a gente se identifique diante, né, de uma violência. Eu trago para vocês o seguinte: a vida começa quando a violência ela acaba. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma vida com violência, né, a gente não está vivendo. Então, ela só termina quando a violência acaba. Então, a vida só começa quando essa violência acaba. E assim, diante do amor, né, o amor ele não silencia, ele não diminui quando a gente denuncia. Se aquilo dali é um amor verdadeiro, né, ele vai ter durabilidade, então ele não vai silenciar. Então, querendo ou não, é importante que quem te apaga, quem te controla, quem te define como você deve ser, te faz sentir mal, né, ele tem que ser julgado, ele tem que ser identificado, porque aquilo dali não é amor, tá? Então, o amor ali, ele só começa, né, a sua vida como mulher só vai começar a partir do momento que você denunciar a violência que você está sofrendo. Então, a sua vida só começa quando a violência acaba, tá? É isso, Bruna. Muito obrigada pela entrevista de hoje. Foi fenomenal você estar aqui. Muito obrigada de verdade mesmo. E eu espero que várias pessoas possam se conscientizar com tudo que foi falado aqui, com tudo que você passou. E nós sabemos o quão difícil é trabalhar numa área que lida com essas violências, por ser uma coisa muito pesada, né? Tanto mentalmente pra gente quanto pra vítima. E você é muito forte por trabalhar com isso. Muito obrigada de verdade mesmo e que você continue crescendo muito mais no seu ramo. Em nome do CEMI, em nome da nossa trilha de podcast, nós agradecemos você pela sua vinda, por você ter vindo aqui e ter tirado seu tempo para falar de um assunto tão importante, principalmente para a gente que está no ensino médio. É muito importante ouvir isso, não só para os homens, mas para as mulheres poderem se conscientizar e saber que elas têm direito sim, que elas não foram feitas para ser alvo de violência, de agressão, seja ela insignificante ou não, porque é a mulher que tem que determinar o que ela sente. Então, obrigado por estar aqui, por ter tirado um pouco do seu tempo. Ótimo, meninos. Eu que agradeço, tá? Fico à disposição, caso alguém queira conhecer lá o nosso projeto Gardenia aqui no HRG, a gente se disponibiliza para vocês irem visitar o espaço também, né? Que é de mera importância a gente ter o conhecimento também de onde buscar, né, aquele acolhimento quando necessário. Vocês são adolescentes hoje, já quase em fase adulta, né? Então, querendo ou não, é importante que vocês saibam onde vocês vão ter o acolhimento. Quero eu que ninguém sofra uma violência aqui, jamais. A gente pede diariamente para que isso diminua. Mas caso algo aconteça, para vocês saberem onde vocês encontrar um acolhimento coerente diante da saúde física, psicológica de vocês, tá? Então, assim, fica a minha gratidão, espero ter ajudado vocês nesse primeiro passo aí, diante ao CEMI, Com né? certeza. E é gratidão e caso precise de algo empoderar da saúde, eu estou à disposição, tá? Fico em alguns hospitais do DF, não sou lotada somente no HRG, tá? Mas em qualquer outro hospital que eu esteja, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado e acompanhe o nosso próximo episódio do podcast Linha 180.